Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso completo de gramática aqui do canal. Eu sou Valdes Amorim, professor de língua portuguesa, e nesta aula vamos falar sobre o processo de formação das palavras, parte 2. Pessoal, na primeira parte desta aula falamos sobre o processo de formação das palavras por derivação. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, está o link da primeira parte desta aula sobre formação de palavras. Nesta segunda parte, vamos falar sobre o processo de formação das palavras por composição. Antes, porém, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui no YouTube, como eu sempre falo, a inscrição é gratuita. Dito isso, vamos aqui para a tela ver como funciona o processo de formação das palavras por composição. Muito bem, pessoal, temos aqui na tela então a temática sobre a qual vamos falar nesta aula. Na parte 1, nós falamos sobre a derivação, cujo link está colocado aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar e você vai direto lá para a aula 1, se você precisar assisti-la antes de assistir esta segunda parte. A composição na língua portuguesa, quer dizer, o processo de formação de palavras por composição, ocorre quando formamos palavras pela junção, pela aproximação de pelo menos dois radicais. Duas palavras simples. A partir da junção dessas duas palavras, quer dizer, desses dois radicais, eu tenho, ou nós temos, as chamadas palavras compostas. Por exemplo, couve-flor, bem-estar, bate-boca e terça-feira. Veja que todas essas palavras são palavras compostas formadas pela união de duas palavras simples, de dois radicais. Olha, existem dois tipos de composição na língua portuguesa. E são eles: a composição por justaposição e composição por aglutinação. A composição por justaposição ocorre quando os radicais se juntam, quer dizer, as palavras simples se juntam uma ao lado da outra, sem que haja qualquer alteração fonética em alguma delas. Por exemplo, segunda-feira, guarda-roupa, para-lama. Veja que essas palavras são palavras compostas formadas por duas palavras simples que se juntaram, e as palavras simples não sofreram nenhuma alteração fonética, quer dizer, quando você pronuncia, elas têm a mesma pronúncia de quando elas eram palavras simples. Segunda-feira, guarda-roupa, para-lama. Temos também aqui girassol, pé de moleque. Veja que todas elas mantêm a pronúncia, digamos, originária. Depois, passatempo. E temos também o processo de formação de palavra, o processo de composição por aglutinação. A aglutinação acontece quando, na junção dos radicais, quer dizer, na junção das palavras simples, ocorre alguma alteração fonética. É o contrário da justaposição. Aqui ocorre, aqui sim, se dá uma alteração na pronúncia, no som, na sonoridade, nos fonemas, digamos assim. Temos aqui, olha, aguardente, que é uma palavra formada por água mais ardente, que são duas palavras simples. Quando eu as pronuncio, elas sofrem ali uma alteração fonética. Eu não digo água ardente, eu digo aguardente. A mesma coisa acontece com planalto. É uma palavra composta por plano mais alto. Mas na pronúncia a gente não fala plano alto, a gente fala planalto. Elas sofreram ali uma alteração fonética. Acontece a mesma com vinagre, pernalta, pontiagudo e boquiaberto. Repare que a palavra vinagre é até curiosa. Ela é formada por vinho mais acre. Mas a gente não fala vinho acre, a gente fala vinagre. E esse processo de formação se chama composição por aglutinação, porque na junção das palavras simples houve uma alteração fonética delas. E aí a palavra composta é uma palavra que não mantém, digamos, a pronúncia originária das palavras simples, diferentemente do processo de composição por justaposição, que se mantém a mesma fonética. Muito bem, pessoal, nesta segunda parte da aula sobre formação das palavras, nós vimos como se dá o processo de formação das palavras por composição na língua portuguesa. Sobre esse processo de formação de palavras por composição, essas são as informações mais importantes. É bom lembrar que esta aula, como todas as anteriores, vai ficar disponível aqui no canal para que você acesse quantas vezes você quiser. Cada vez que bater uma dúvida sobre como é que se deu o processo de formação de determinada palavra,
volte aqui ao canal e assista a nossa aula novamente. E se você achou que esse conteúdo foi importante para os seus estudos, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, para que eles também tenham acesso a esse material gratuito. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e até a próxima aula.